Bom dia a todos. Nos primeiros slides vou apresentar um pouquinho do que é a DeskBee, para quem não nos conhece. Somos a plataforma de Workplace Management mais admirada no Brasil, somos líderes de mercado. Posso falar um pouquinho dos números da empresa. Hoje temos um portfólio superior a 400 clientes, com mais de 350 mil usuários conectados na nossa solução. Esses 350 mil usuários estão distribuídos em mais de 2.500 escritórios que nós gerenciamos em todo o mundo, em mais de 20 países, com números bastante expressivos. Foram, até o momento, 100 milhões de reservas feitas dentro da DeskBee, com destaque para essas reservas de salas de reunião, onde a gente tem assistido um aumento muito expressivo nessa demanda de reserva de salas de reunião. E a DeskBee hoje ela tem um foco com muito carinho nesse aspecto. E outra coisa muito importante é que a DeskBee sempre escuta seus clientes. Então, grande parte das soluções que vocês têm hoje na DeskBee estão disponíveis para o mercado, foram soluções que foram discutidas, alinhadas e sugeridas por todos os nossos clientes. Então, somos uma empresa brasileira com desenvolvimento próprio, somos uma startup, ficamos em Porto Alegre e também temos um escritório nos Estados Unidos com sócios americanos. E aqui um panorama de onde nossos clientes estão distribuídos, né? Com forte presença no Brasil, América Latina, Estados Unidos, Europa, um pouquinho de Oriente Médio e um pouquinho de Ásia também. Aqui um pouco dos nossos clientes, né? Temos praticamente todos os segmentos de mercado sendo atendidos, empresas do mercado financeiro, seguradoras, empresas de energia, construtoras, operadoras de energia, manufatura, enfim. Qualquer segmento de mercado hoje pode e tem que ser cliente da DeskBee. Quando a gente fala de híbrido, a DeskBee é a primeira empresa que vem na mente das pessoas, mas também estamos super adaptados para aquelas empresas que já estão 100% no presencial também. E a gente vê que entre Brasil e demais regiões, o Brasil é onde as pessoas mais estão adeptas, né, a essa volta ao escritório, né? E se a gente compara isso com outras regiões, com a América do Norte e Europa, a gente percebe que o Brasil está um passo à frente. E isso ajuda bastante quando facility managers, profissionais de RH, profissionais de tecnologia buscam soluções para aprimorar, né, e fazer com que os escritórios sejam mais bem geridos, nós nos encaixamos perfeitamente dentro desses novos cenários. Uma coisa que é importante ressaltar, que a DeskBee é uma plataforma white label. Então, a sua imagem, o seu logo, as suas cores, tudo pode ser personalizado. Tem clientes nossos que nem sabem que a plataforma foi desenvolvida pela DeskBee. Tamanho a personalização que a gente emprega no dia a dia. E aqui um pouquinho do que a plataforma, né, realmente entrega, né? Do lado esquerdo, toda a parte de reserva de espaços colaborativos, com destaque, obviamente, para a parte de reservas de mesas, de salas, gestão de visitantes, e do lado direito, toda a parte de serviços, né, essenciais dentro de um escritório. Abertura de chamados, gestão de documentos, de contratos, plataformas de engajamento para trazer e motivar as pessoas a virem mais para o escritório, gestão de eventos, a parte toda de recepção de mercadorias. Tudo isso está integrado dentro de uma única plataforma. E hoje a DeskBee é a solução mais completa do mercado e que agrega mais funcionalidades. E tem um íconezinho ali, chamado DeskBee Mobile ID, que é o grande, que vai ser o grande motivo da nossa reunião hoje, que a gente vai entrar em mais detalhes para vocês daqui a pouquinho. Ricardo, é com você. Fernando, obrigado time DeskBee pela oportunidade da gente estar aqui junto hoje com esse grupo, uma satisfação, essa parceria que a gente estabeleceu com vocês. E falando a respeito de DeskBee Mobile ID, tenho aqui uma alegria grande de comentar e apresentar para vocês as tecnologias da HID que estão sendo integradas pela plataforma DeskBee e que vão trazer aí uma série de benefícios para os colaboradores, para as organizações. Eu abro aqui comentando a respeito do grande desafio que as organizações hoje têm para orquestrar, né, esse
esse retorno ao ambiente de trabalho, né? A sigla em inglês que o pessoal usa bastante, o Return to Office, é um desafio grande hoje para as organizações para entender como é que os espaços estão sendo utilizados, se as pessoas estão cumprindo as suas jornadas de trabalho, se eles estão vindo para o escritório nos dias que eles deveriam vir, e mais do que isso, se eles estão permanecendo no escritório pelo período que eles deveriam permanecer. E essa ilustração, ela simplifica, literalmente, a capacidade dessa solução. É a capacidade de trazer uma informação granular e confiável a ponto de esclarecer exatamente a utilização dos ambientes corporativos. Ou seja, todos os colaboradores que passarem a utilizar a aplicação DeskB Mobile ID, com essa fusão que utiliza as nossas identidades confiáveis, toda vez que você caminhar dentro do ambiente de escritório, você vai ter essa informação disponível para os gestores. E aí, quando a gente fala de gestor, a gente aqui abre para diferentes pessoas, né? Time de segurança, totalmente importante ter a informação das pessoas que estão vindo, quando estão vindo, mas o pessoal de facilities, saber exatamente se o andar está ocupado, se está condizente com as reservas que foram feitas, e também os times de RH, para entender se essas jornadas todas de trabalho híbrido estão sendo cumpridas, ou seja, se está em conformidade com o que é esperado dos colaboradores. Pouco mais adiante, eu vou trazer mais informações para vocês, esclarecendo como é que isso se traduz no dia a dia. Fernando. Obrigado, Ricardo. Bom, vamos iniciar então a nossa jornada para a apresentação do DeskB Mobile ID. Lembrando que a plataforma de Workplace Management, né, da DeskB é a única plataforma no mundo hoje que possui a integração com essas duas tecnologias. Então, vão ser duas tecnologias distintas que podem ser contratadas juntas ou separadas. A primeira para acesso a prédios e escritórios, né, como o Ricardo comentou agora há pouco, e uma segunda tecnologia para a obtenção dos dados de ocupação e presença, que é, acredito eu, um grande sonho da indústria, né, poder extrair dados de ocupação e presença em tempo real nos escritórios. Do lado esquerdo, toda a parte de acesso. A experiência do usuário utilizando um único aplicativo, onde, além de fazer as reservas, interagir com o escritório, fazer toda a orquestração de serviços, por que não entrar no térreo, através das catracas, através de acessos controlados, entrar no teu escritório, múltiplos escritórios, usando apenas uma credencial no seu celular. Agora, tudo isso já é possível com essa tecnologia. E do lado direito, toda a parte do Identity Position, que é a obtenção desses dados de ocupação em tempo real. Ricardo, volto contigo. Vamos lá, Fernando. Bom, pessoal, como a Carol comentou logo no início, a HID ela é líder mundial em identidades seguras. Quando a gente fala numa identidade e trazendo isso para o universo mobile, eu vou iniciar falando exatamente a respeito de acesso. Há aproximadamente 10 anos, a gente trouxe essa tecnologia para o mercado, então é algo que já está relativamente bem difundido em utilização, seja no Brasil, na América Latina e globalmente, que é a transição do meio físico para o meio digital. Então, eu gosto aqui de fazer um paralelo muito grande com os pagamentos por meio de aproximação, e muitos de nós já nem lembramos, né, de utilizar o cartão físico do banco para fazer um pagamento. É já natural e intuitivo você usar o teu dispositivo móvel e pagar por aproximação. O conceito da credencial de acesso, o Mobile Access, dentro da plataforma DeskB, o Mobile ID Access, é exatamente esse. É você substituir as credenciais físicas por uma credencial mobile e, com isso, aumentar uma série de possibilidades que eu exploro nos próximos slides. Uma coisa importante a ressaltar aqui, que é também uma dor grande das organizações, especialmente multinacionais ou empresas que possuem diversos sites, é aquele cenário de você ter várias credenciais. Credencial que funciona no térreo, credencial que funciona no teu andar, do prédio A, do prédio B. Aqui você resolve essa situação. Por quê? Porque por detrás de uma credencial mobile, eu posso disponibilizar uma série de credenciais de acordo com os respectivos controles de acesso que existem
seja no prédio, no andar ou nos diferentes sites. Mas para o usuário isso é transparente. Ao invés de ele ter que carregar 3, 4 crachás, ele tem uma única experiência através de um aplicativo de Workplace Experience, como é o DeskB, e com isso interagir com todo o ambiente de trabalho. Eu explico adiante os benefícios que isso pode trazer, literalmente, no dia a dia, né, para as organizações. Conveniência, como eu acabei de exemplificar aqui. Então, esse caso é um caso prático de conveniência. Segurança. Segurança, porque agora você tem a possibilidade, do mesmo jeito que você faz o pagamento por aproximação, sem biometria não vai funcionar. Isso é configurável. Então, se a organização quiser exigir que o acesso dessa credencial esteja condicionado à biometria, a partir desse momento, todos os leitores que antigamente eram usados só com cartões de aproximação, passam agora a serem leitores que exigem a biometria, mas a biometria pertence ao usuário, está no dispositivo móvel do usuário. Do ponto de vista de eficiência, aqui uma coisa super importante para ressaltar. Quando a gente está com o plástico, além daquela situação dos possíveis diferentes crachás, você tem a compra, a impressão, a personalização, os acessórios, botar esse crachá na mão do pessoal de facilities, botar esse crachá na mão do usuário, e tudo isso tem um custo, né, de manuseio, de logística, de impressão, de aquisição. Aqui não. Aqui, quando você coloca isso numa plataforma como o DeskB, a partir do momento que o usuário se logou, fez uma reserva, e isso está muitas vezes associado com o Single Sign-On da empresa, que são as credenciais que você tem hoje para acessar, inclusive, os recursos de tecnologia da empresa, bingo! A hora que ele pede uma credencial, essa credencial chega na mão dele em segundos. E do mesmo jeito, na hora que essa credencial precisa ser revogada, seja porque ela não tem mais validade, não está mais vinculada à reserva, ou até mesmo por um encerramento de vínculo, essa credencial é retornada e volta para um pool de credenciais ficando disponível para o próximo usuário. A parte de economia, eu costumo usar aqui um exemplo que é extremamente forte, principalmente quando a gente vincula o uso dessas credenciais a uma plataforma como o DeskB. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma organização com 1.000 colaboradores, mas eu só tenho 500 assentos para oferecer. Se eu trabalho com credenciais físicas, ou até mesmo digitais, sem uma plataforma de workplace para gerir o uso inteligente do ambiente, eu tenho que disponibilizar uma credencial para cada colaborador. Não tem aqui solução mágica. Todo mundo tem que ter uma credencial. Quando você vincula isso à reserva, a uma plataforma de workplace, você precisa só da quantidade de credenciais de acordo com a sua oferta de assentos. Ou seja, nesse caso, você já tem uma economia de 50%, porque você não precisa do número de credencial 1 para 1, você disponibiliza só a sua capacidade ocupacional. E isso, obviamente, está tudo linkado com sustentabilidade. As iniciativas de ESG, não tem mais plástico, não tem mais impressão, e tudo isso que a gente acabou de comentar agora dos benefícios. Mais adiante, eu comento também aqui que é importante entender que os casos de uso dessa credencial, eles vão além da catraca e além da porta. Ou seja, você pode usar essa credencial em um universo de possibilidades, como exemplificado aqui. É muito comum a gente ver crachás físicos sendo utilizados para liberação de impressão. A credencial mobile pode fazer a mesma coisa, mas pode ir além. Login no PC, armários inteligentes, enfim. O que isso traz para as organizações? É a fusão do escritório físico com a interface digital, que é a plataforma com que todo mundo interage com o escritório. E aí, no final do dia, você entrega para todos os colaboradores, literalmente, uma experiência digital. É a fusão de tudo aquilo que você faz na palma da sua mão com o aplicativo, interagindo com cada um dos recursos que você tem disponível no ambiente de trabalho. Vamos falar agora da grande revolução que é o Identity Positioning. O Identity Positioning é uma tecnologia essa mais recente, a gente trouxe ela para o mercado há aproximadamente 2 anos, e ela vem de um anseio dos nossos clientes exatamente de entender o comportamento de uso dentro dos ambientes de trabalho. E eu gosto bastante dessa imagem que foi aqui criada, porque esse feixe de luz que vocês estão vendo, na verdade, não pensem aqui numa câmera ou num sensor. Na verdade,
esse mesmo leitor de controle de acesso que está sendo utilizado, ele cria essa cerca virtual. Então, pensem nesse feixe como se fosse uma cerca virtual. E toda vez que um colaborador transita pelo ambiente de trabalho, independente se ele está com o seu dispositivo móvel na mão, se esse dispositivo móvel está no bolso, na bolsa, ele não tem que fazer nada. Em primeiro plano, segundo plano, obviamente, a única coisa que requer é que o telefone esteja com bateria, esteja ligado, mas a partir do momento que você transitou dentro da organização, você tem a informação aonde as pessoas estão. E que benefício que isso traz? No próximo diagrama, aqui tem um exemplo de um espaço de trabalho típico, né? Então, imagine esse andar, o andar da organização de vocês. O que a gente visualiza aqui? Um hall de elevadores. Ali você tem as escadas de acesso também, e esses são pontos estratégicos pelos quais os usuários transitam ao longo do dia. Ou seja, logo pela manhã, no horário do almoço, ou no final da jornada de trabalho, todo mundo vai ter que passar por esses ambientes para poder se movimentar dentro do edifício, dentro do ambiente de trabalho. Então, em cada um desses perímetros, seja controle de acesso, e aí você aproveita o leitor que já está lá para controle de acesso, seja um ambiente que não tem controle de acesso, porque a gente tem visto hoje muitas organizações que o controle de acesso está só no térreo, e os andares têm livre fluxo, você pode instalar os dispositivos apenas com o propósito de gerir a ocupação em tempo real, sem a necessidade de controlar o acesso. Então, ou seja, você tem essa flexibilidade, você pode trabalhar com as duas situações ou apenas a ocupação em tempo real. A partir do momento que alguém chegou nesse hall de elevadores, você tem o registro da presença dessa pessoa, que ela está naquele andar. Então, pensa isso numa situação de reserva de posição de trabalho. O que isso traz de benefício para o usuário? Eu não preciso mais fazer check-in. O check-in é feito automático, exatamente baseado na conformidade que o usuário está no andar, aonde ele fez aquela determinada reserva. E com isso, o nível de assertividade, de qualidade do uso do ambiente de trabalho, ele vai ao máximo, porque você tem ali uma situação de conformidade e você realmente pode confiar na informação que está sendo apresentada num dashboard, como o Fernando logo adiante vai comentar. Quando a gente pensa também naquele grande desafio, aquela grande dor que a maioria das empresas hoje tem, que é o carona, essa tecnologia também traz uma solução. E aqui eu faço um parênteses que é importante. Não é substituir o controle de acesso. O controle de acesso, ele continua com o propósito dele, de manter o malvado para fora e o bonzinho para dentro, e toda a regra de quais portas podem abrir, dias, horários. Isso continua. Só que, independente da tecnologia que você usa de controle de acesso, e inclusive de leitores, né, eu posso estar aqui falando de mobile, ou até mesmo biometria, se a porta está aberta na hora do retorno do almoço, que é um caso típico, o primeiro que abriu a porta passam juntos 5, 10 colegas de trabalho. Nenhum sistema de controle de acesso vai resolver esse problema. E essa tecnologia traz a informação para que isso seja literalmente um dado confiável. Se você vai levar essa informação para o sistema de controle de acesso ou não, é uma decisão que algumas organizações fazem. Outras já estão satisfeitas de ter isso num dashboard apresentado numa plataforma de workplace management como é a DeskB. Muito bem. Seguindo em frente, a gente agora fala a respeito da jornada. Fernando, e aqui eu peço, por favor, para que você explique como é que vocês fizeram a fusão e a integração dessa tecnologia com o DeskB. Obrigado, Ricardo. Bom, para quem já é cliente da DeskB, vai reconhecer essas telas, né? Então, do lado esquerdo acima, você tem a tela do mapeamento das unidades do cliente. Então, é ali que você vai ter as localidades onde o DeskB está atuando, né, dentro de um portfólio que o cliente tem integrado com a gente. Logo do lado direito, você vai ter os andares. Então, digamos, eu escolhi a unidade São Paulo, no prédio Faria Lima 1, e eu vou no 8º andar. As leitoras que o Ricardo acabou de comentar vão estar instaladas, né, nessas localidades, nos seus respectivos andares. No terceiro quadradinho, ali à esquerda, embaixo, a gente posiciona, né, aonde a leitora está dentro da planta do andar.
Feito isso, colocando o serial number da leitora, plug and play. Instantaneamente, uma vez que as pessoas já estão com o aplicativo DeskB instalado nos seus celulares, iOS ou Android, os dashboards começam a funcionar. Na sequência, eu vou passar algumas ideias de dados, né, reais que vocês já podem estar utilizando. Então, do lado esquerdo, você vai ter, por exemplo, eu posso pegar esses dados agora, eu quero saber quem está no meu prédio agora, quem está no andar agora, quem está numa zona específica do andar nesse momento. Posso pegar com um período de tempo, posso pegar pelo prédio A, andar X, eu posso pegar por 2 prédios simultaneamente. Eu posso ter, por exemplo, eu quero saber por grupos de trabalho, eu posso, por exemplo, saber por tags. Tags foi uma funcionalidade que a gente introduziu, onde você pode, por exemplo, taguear que o Ricardo é um cipeiro, que o Douglas é uma pessoa, um brigadista, e você localizar essas pessoas com mais rapidez, por onde essas pessoas estiveram ou estão, né, dentro da empresa. Limites de ocupação, aquele quadradinho do meio. Como o Ricardo falou, eu não preciso ter 1000 crachás se eu só tenho 200 espaços na empresa. Eu posso ter 200 espaços e deixar todas essas credenciais de acesso em nuvem. E eu faço essa gestão da ocupação através do DeskB. Quantas pessoas estão vindo por semana, por mês? Na linha do tempo, minha ocupação está acima ou abaixo do planejado? Do lado direito, eu planejei meu escritório, por exemplo, a 5,6 metros quadrados por pessoa. Eu estou acima ou estou abaixo historicamente? Na transição, a gente tem outros exemplos. Então, ali embaixo, por exemplo, densidade. Historicamente, eu estou dentro ou estou fora? Ali à direita em cima, qual o tempo médio de permanência das minhas equipes no escritório? Eu consigo ter esse dado. A gente tem dados que vêm de fora, por exemplo, dos Estados Unidos, onde tem uma prática muito comum chamada coffee bed. A pessoa é obrigada a voltar para o escritório, ela volta para tomar um café. Por quanto tempo ela ficou? 1 hora? 2 horas? Almoça e vai embora? Então, essa tecnologia também permite que você consiga administrar corretamente, não apenas por onde as pessoas estão, a ocupação, mas também o tempo de permanência das equipes. Na transição, vocês vão ver também relatórios que são absolutamente inéditos. Do lado esquerdo, quais são os horários de entrada da população ou da minha equipe? Quais são os horários de saída? Então, mostra as curvas de entrada e saída. Tem pessoas fazendo overtime? Quem? Logo na sequência, eu quero, um pouquinho antes, eu quero ter, por exemplo, eu preciso saber se a equipe de marketing está vindo 2 vezes por semana. Esse foi o combinado. Ah, mas eu sou um gestor de marketing, fica em São Paulo, a equipe fica distribuída em diversos locais no Brasil. Eu consigo ter nesse relatório exatamente se as pessoas estiveram presencialmente nos dias combinados e por quanto tempo. E logo abaixo também um exemplo gráfico do tempo médio de permanência dessas equipes. Então, esses são exemplos de dashboards que nós já entregamos aos nossos clientes, para que vocês tenham realmente o controle absoluto sobre a jornada de utilização dos seus escritórios. E, atualmente, né, a DeskB já possui 3 clientes no Brasil que já utilizam essa tecnologia, né? Não estamos aqui vendendo um sonho, não, muito pelo contrário, já é realidade. São mais de 2.300 licenças já em uso no Brasil com essa tecnologia. Por último, 5 motivos rápidos para você não errar e escolher a DeskB como plataforma, né? Primeiro, a parte da liderança, né, em termos de tecnologia, segurança, LGPD, temos realmente a melhor tecnologia, a parte que vai mais proteger, né, os seus dados. É a única plataforma, como o Ricardo comentou, no mundo a fazer essa integração dessas 2 tecnologias da HID, junto com uma plataforma de Workplace Experience. A gente oferece dados extremamente, né, críticos, né, e relevantes para que a volta ao escritório ou dentro de um modelo presencial, gestores, liderança, gerências possam obter dados confiáveis.
Temos hoje um NPS de 88, né? A última aferição foi em setembro, mas o nosso objetivo, nossa área de CS, é atingir 95. E dizer para vocês, cara, temos assim um futuro incrível com relação a novidades que vão surgir. Não posso abrir ainda, mas no final do mês teremos mais um lançamento também, em parceria com a HID, que vai também revolucionar toda essa parte de gestão de visitantes. Em breve iremos fazer um novo convite para que vocês conheçam. E isso é o que a gente gostaria de apresentar para vocês hoje, né? Ter a certeza absoluta que, contratando o DeskBee, vocês vão estar realmente com a melhor solução de mercado.